Olá, internauta! Estamos aqui com a Letícia Lisenfeld. E vamos ouvir uma história especial que se passa no deserto, né? Isso. Era uma vez um grão-vizir. Vocês sabem o que é um grão-vizir? Grão-vizir? Não. É um chefe de estado da Pérsia. Ah, pois é. E ele, claro, tinha um palácio maravilhoso no meio do deserto e fazia longas viagens, porque um chefe de estado tem essas obrigações. Mas ele, o que ele gostava mesmo era de ler. Mas ele gostava tanto de histórias e de livros que a cama dele, assim, ficava no meio de duas estantes de livros. E ele tinha, assim, uma pilha de livros desse lado enorme e uma pilha de livros desse lado enorme. E todas as noites ele escolhia um dos livros, uma história que ele quisesse e lia. Aquilo, assim, era o que ele mais gostava. Se ele pudesse, só fazia isso. Mas não podia, porque tinham as tais viagens, não é? Isso era um pequeno problema, não é? Que ele tinha que resolver. Como é que eu posso fazer as minhas viagens e continuar perto dos meus livros? Perto das histórias? E então ele teve uma ideia. Ele pegou 30 camelos e colocou, tipo, umas estantes, assim, né? Em cima dos camelos com os livros. E assim, viajou pelo deserto, a primeira biblioteca de camelos do mundo. Não, e era organizado, porque quando ele tinha vontade de ouvir uma história, de ler uma história, ele levantava a mão, parava toda aquela comitiva. E era tão organizado que, por exemplo, o primeiro camelo, que se chamava Abelardo, Abelardo. tinha todas as histórias, os livros começados pela letra A. O segundo camelo se chamava Bartolomeu. Bartolomeu com B. Com B, e tinha todas as histórias, ficava tudo organizado. O terceiro camelo se chamava, Com Carlos. por exemplo... Com a letra C. Exato. E assim por diante. E assim ele viajava muito mais feliz, né? Porque ele podia ter acesso a todas as histórias que ele quisesse. Tudo ia bem. Até que um dia, numa viagem assim mais longa, aconteceu uma coisa que acontece no deserto às vezes, e é bem violenta, que é uma tempestade de areia. Bom, violentíssima, são ventos, e ventos que carregam areias, são ondas de areia maiores do que os prédios aqui de São Paulo. E eles foram arremessados para um lado e para o outro, e o grão-vizir voou para aquele lado, e alguns camelos para lá, todos os camelos para lá. E o rapaz que cuidava dos camelos também para lá. E o grão-vizir para lá. Bom, quando o grão-vizir conseguiu abrir os olhos, né, porque conseguiu sacudir um pouco daquela areia toda, ele olhou e não viu ninguém. Não viu ninguém. Não viu nenhum camelo sequer, não viu o rapaz que cuidava dos camelos, não viu nenhum livro. Bom, ele esperou anoitecer e, como ele tinha estudado, ele sabia se orientar pelas estrelas. À noite no deserto, a gente pode olhar para o céu e se orientar pelas estrelas, e ele conseguiu chegar de novo ao seu palácio. Mas não fazia ideia de onde estavam os 30 camelos e o rapaz. Bom, do outro lado do deserto estavam os camelos e o rapaz. Só que eles não sabiam se orientar pelas estrelas, estavam completamente perdidos. Passado um dia, 2, começaram a ter fome. Tem nada para comer no deserto? Areia de um lado, areia para o outro. O rapaz ficou com pena, os camelos começaram a ficar mais fraquinhos, assim. Aí ele resolveu dar uma página de um livro. E o camelo comeu. E gostou.
Ele começou a dar, então, os outros livros para os outros camelos. Eles foram comendo os livros, comendo os livros. Assim se passaram 4 dias. Eles comeram, comeram, comeram a biblioteca inteira. O grão-vizir, muito preocupado e já não conseguindo dormir praticamente, porque sem as histórias ele nem conseguia dormir. Ficava assim na porta do palácio, olhando, e de repente ele viu que uma das comitivas que ele tinha enviado para procurar os camelos e o rapaz tinham conseguido. Traziam os camelos e o rapaz, mas ele não viu nenhum livro. Esse grão-vizir ficou tão furioso, mas tão furioso. A minha biblioteca? Onde está a minha biblioteca? O rapaz, com muito medo, teve que confessar que, para que os camelos não morressem de fome, ele tinha dado os livros para eles comer. O grão-vizir não teve pena nenhuma. Mandou o rapaz para o calabouço. E quando ele fez isso, um dos camelos disse: espera. Eu disse um dos camelos. Eu escutei um dos camelos. Falou um dos camelos. Falou dele? Acho que foi o Carlos. Camelo? O Carlos. E camelo fala? Nunca reparei. Foi o que ele pensou também e disse, mas o que é isso? Mas agora camelo fala? E o camelo Carlos disse, exato, agora sim. Depois de nós comermos todas aquelas palavras, todas aquelas histórias, nós agora falamos. E se você tiver piedade desse rapaz que, na verdade, só quis nos salvar, cada um de nós vem ao palácio e conta a história que você quiser para você antes de dormir. Porque todos nós sabemos todas as histórias que nós comemos e engolimos através dos livros. Você seria capaz dessa generosidade e nunca mais vai lhe faltar nenhuma história. O grão-vizir achou aquela ideia boa e realmente todas as noites entrava um camelo, palácio adentro, para contar uma história. E por causa disso, até hoje na Pérsia, quando uma pessoa sabe muitas coisas, sabe muitas histórias, a gente costuma dizer que essa pessoa é sábia como um camelo. É realmente uma história muito especial. Ai, sábio como um camelo. Aqui no quintal a gente fala que é sábio como um jabuti. O quelônio, ele lê muito, muito. E fala. E fala, né? Demais. Obrigado, Letícia Lisenfeld. Tá, tchau, pessoal. Tchau, internauta.